Fala pessoal, gravar uns comentários aqui sobre a prova discursiva da PGM de Bertioga, né? Aí o caso, vocês já sabem, né? Tenho acesso aí a peça que tá lá na minha página, se vocês quiserem ver, né? No Instagram. Então eu vou só tecer uns comentários aqui, eu não vou ler de novo o conteúdo da peça, né? E vamos falar sobre ela. É, ao meu ver, trata-se de hipótese de agravo de instrumento, né? Visto que é uma decisão interlocutória que causa agravante à parte, no caso a Fazenda Pública. Eu entendo que não é caso de pedido de suspensão, né? Que pode receber o nome de pedido de suspensão de liminar, ou suspensão de segurança, ou suspensão de sentença, ou suspensão de acórdão, ou até mesmo consta em algumas decisões judiciais como pedido de contracautela. Eu entendo que não é o caso, porque vocês vão ver mais para frente, no pedido de suspensão, a gente se limita a narrar a hipótese de cabimento dele, demonstrando a ilegalidade ou o abuso, né? E a lesão à ordem econômica, à saúde, à segurança, à economia públicas. Então, eu entendo que nesse caso não é pedido de suspensão, porque tem várias preliminares, né, no caso em tela. E no pedido de suspensão você não inclui essas preliminares. Você só se limita a fazer isso, descrever a hipótese de cabimento e demonstrar que vai haver lesão, né, à ordem pública, à saúde, etc. Então, por isso que eu entendo que o agravo de instrumento é o melhor remédio para o caso prático que caiu. Antes de falar um pouquinho sobre o pedido, também entendo que não é caso de fazer prestar as informações, né, porque é um mandado de segurança. Não é caso de prestar as informações que assumem a natureza aí de contestação, porque a gente tem que tomar a medida mais apta a reparar a lesão à fazenda pública. E nas informações, você vai pedir no máximo reconsideração para o juiz. Então você tem que recorrer, né, para um tribunal, né, para uma outra instância, no caso, né, para que haja a possibilidade de reversão da decisão, que eu entendo teratológica, o mais rápido possível. Antes de falar um pouquinho aqui sobre para diferenciar bem, falar do pedido de suspensão, né? Que é um instrumento processual, é um incidente processual, por meio do qual as pessoas jurídicas de direito público ou o Ministério Público requerem ao presidente do tribunal em que for competente o julgamento do recurso que suspenda a execução de uma decisão, sentença ou acórdão proferidos, sobre o argumento de que esse provimento jurisdicional prolatado causa grave lesão à ordem, à saúde, à economia, à segurança ou à economia públicos. Tá? As previsões legais do pedido de suspensão são 5. Artigo 12, parágrafo 1º da Lei 7.347 de 85, que é o pedido de suspensão de liminar na ação civil pública. O artigo 4 da Lei 8.437 de 92, né, que trata do pedido de suspensão ou sentença em ação cautelar, em ação popular ou ACP, que é considerada aí pela doutrina como uma previsão mais geral sobre o pedido de suspensão. A gente tem também previsão no artigo 1º da Lei 9494 de 97, que é a suspensão da tutela antecipada concedida contra a Fazenda Pública. Outra previsão é o artigo 16 da Lei 9.507 de 97, que trata do pedido de suspensão de sentença concessiva no habeas data. Por último, a gente tem o artigo 15 da Lei 12.016 de 2009, que é o pedido de suspensão de liminar ou sentença na Lei do Mandado de Segurança. Tá? As duas previsões mais importantes são a do artigo 4, né, da Lei 8.437 de 92, e do artigo 15 da Lei do Mandado de Segurança. São as mais famosas aí, previsões do pedido de suspensão. Né? Como eu falei, eu entendo que não é caso de pedido de suspensão, né, porque normalmente
você não coloca preliminares no pedido de suspensão. Você se limita a falar do interesse público, da ilegalidade praticada e da lesão à ordem pública, à saúde, segurança e economia. Às vezes você menciona também, você pode mencionar o efeito multiplicador daquela decisão, né, que vai gerar potencializar essa lesão, entendeu? Então, normalmente você não inclui preliminares no pedido de suspensão. Por isso que eu entendo que o melhor remédio cabível nesse caso é o agravo de instrumento. Tá certo? Então vamos agora falar das nulidades no caso em tela. Quais são as nulidades que eu observei aí os erros em procedendo, né? Nesse caso, erros processuais praticados pelo magistrado no caso. As nulidades verificadas. Eu vejo, primeira delas, a decadência da impetração, né? Vocês podem ver que foram dados 3 prazos para confundir aí quem fez a prova, mas 2 deles já são suficientes para verificar a ocorrência da decadência no caso, que é a afluência dos 120 dias para impetração contados da ciência do ato coator. A gente tem também a incompetência do juízo da vara civil da comarca da capital, que deveria ser a vara da Fazenda Pública de Bertioga, e se não houvesse vara da Fazenda Pública lá em Bertioga, seria a vara civil da comarca, né, o juiz que correspondesse aí pela região, para tratar, e não vara da Fazenda Pública da capital. A gente tem uma incompetência aí, no caso. A gente tem também uma ilegitimidade passiva do prefeito, né, pela narrativa do caso. No caso, a competência seria do secretário e não do prefeito. Entendeu? Então, dá para verificar aí que não seria competência do prefeito, ele não tem competência para praticar esse ato. Então, seria parte legítima. Outra nulidade. Eu quero chamar a atenção de vocês para um ponto aqui, e se o prefeito fosse a autoridade correta? Se realmente ele fosse responsável pelo ato, um ato administrativo, um decreto, alguma manifestação que lhe fosse imputável. Aí qual que seria o juízo competente, né? Aí o MS ele teria que ser impetrado direto no Tribunal de Justiça, né? Aí vocês podem reparar, é uma coisa que vale a pena ter atenção, ler a Constituição Estadual do Estado de São Paulo, para esses concursos aqui no Estado de São Paulo, para outros concursos também, de outras procuradorias municipais, porque normalmente, às vezes, né, tem essa pegadinha aí com se é primeiro grau ou direto no tribunal. Aqui no Estado de São Paulo, quando é contra prefeito, a gente tem a competência do Tribunal de Justiça, né? Então vale a pena dar uma olhada na Constituição Estadual do Estado de São Paulo para verificar essa competência. Então, sempre uma pegadinha para ficar de olho. Outro ponto, outra nulidade, a inadequação da via eleita, né? Tem um post sobre isso lá na minha página, né? Que eu falei um tempão atrás, sobre mandado de segurança, que não cabe no mandado de segurança, não cabe dilação probatória, né? Então logo não cabe perícia, não cabe réplica, então não é possível ter essa dilação probatória no mandado de segurança, como a parte requer lá, né? A realização de perícia. É impraticável perícia no mandado de segurança, né? Tem que haver direito líquido e certo em relação aos fatos, né? Então ele tem que juntar a documentação já pertinente já na impetração. Ele não pode produzir essa prova no transcorrer do processo, né? Para isso ele deveria se valer da via ordinária, né? Que cabe aí perícia, outras formas de dilação probatória, não no mandado de segurança. Então, a inadequação da via eleita. Outra violação que eu vejo é a violação da lei 8437 de 92, né, posto que não é possível a concessão da tutela provisória em face da Fazenda Pública, que esgote em todo ou em parte o objeto da demanda, né? Aí tem a violação, se poderiam citar outra preliminar, seria essa. Também daria para falar o seguinte,
em concomitância com essa preliminar ou aduzindo de outra forma, que daria para responder o quê? Que a tutela, para alegar preliminar, que a tutela ela é satisfativa, esgotando o objeto da demanda, o que viola o devido processo legal e o contraditório, né? Na verdade, essa tutela pleiteada, que foi concedida pelo magistrado, ela já esgota o processo, né? Porque ele determina ali a expedição, né, da certidão, acabou, não tem contraditório, não há como discutir sobre, estabelecer o ponto controvertido e discutir para ver quem tem razão. Ele já manda expedir e acabou, não há direito à defesa à fazenda pública ali para contestar, porque ele já manda expedir, tutela satisfativa, esgota o objeto, acabou, né? Então seria mais uma nulidade. Sexta nulidade. Nulidade de ausência de intimação do Ministério Público, né? A lei do mandado de segurança, ela determina que haja remessa ao Ministério Público para se manifestar. Não competindo ao juiz filtrar se há interesse público primário ou não no caso em tela. Quem tem que dizer se há interesse público primário ou não é o próprio parquet, é o próprio Ministério Público, né? Não cabe ao juiz fazer esse crivo aí. Porque ele está julgando contra a legem. A própria lei do mandado de segurança determina isso, ele tem que respeitar. Causando então mais uma nulidade. Uma sétima nulidade aqui seria em relação à fixação das trentes, né? A fixação das trentes, nesse caso, ele fixou de maneira desconforme em relação à razoabilidade, sem observar os critérios fixados pelo STJ, né, no RESP 1.333.988 de São Paulo, no tema 706, que foi afetado sob o rito do recurso especial repetitivo. Aquele RESP que fixou a seguinte tese: a decisão que comina as trentes não preclui, não fazendo tão pouco coisa julgada. Esse RESP é muito interessante para vocês observarem, porque esse RESP aí, ele traz uma série de premissas para fixação das trentes. Lembrar que nesse caso aí, nesse caso em tela, o juiz não fixou o patamar máximo das trentes. Ele deveria ter fixado, né? Ele não fixou. Então, as premissas foram fixadas nesse RESP, só para deixar mais completinho a resposta aqui, que da decisão que fixa as trentes não faz coisa julgada, como critério de revisão não basta a análise limitada entre comparação do valor da obrigação e a soma das trentes, sendo mais adequado o cotejo entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo devedor. Em caráter excepcional, o juiz pode fixar um teto para a cobrança da multa combinatória, que foi o que ele não fez no caso em tela, ele não fixou teto, deveria ter fixado. Há de se observar também, esse se desmembra em outros pontos, quanto à fixação das trentes. O valor da obrigação e a importância do bem jurídico tutelado, o termo de cumprimento, prazo razoável e periodicidade, a capacidade econômica e a capacidade de resistência do devedor e a possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e o dever do credor de mitigar o próprio prejuízo. Entendeu? O credor também ele pode se manter inerte para aumentar o prejuízo do devedor, né? Se ele fizer isso, o juiz também tem que levar esses critérios em consideração para fixar, né? Senão ele pode deixar correr o prazo direto. Vários casos já peguei assim, por exemplo, em multa de creche, que aduziu que lá atrás foi fixada uma multa, quando eu trabalhava com creche, né? Vaga em creche, que determinou a vaga, aí passou 6 meses, 1 ano, aí surge lá o advogado e fala: olha, a criança era para ter sido matriculada há 1 ano, ela só foi matriculada agora, eu quero as trentes desse 1 ano todo, que foi fixada em 1/3 do salário mínimo, 2/3 do salário mínimo. Quer dizer, o credor também tem que atuar de maneira a mitigar o seu próprio prejuízo, né? Para que depois ele não gere uma obrigação excessiva para a parte devedora, ele se beneficie dele não ter agido de boa fé, de maneira de boa fé, né? Agora vamos para um outro ponto aqui, que ao meu ver é a questão de mérito. Eu não vou entrar nesse mérito
discorrer sobre a integralização do capital e o ITBI, né? Pois vocês conhecem, é só pesquisar lá o entendimento do STF sobre isso, que é um ponto para vocês falarem no mérito, né? O erro em judicando, né? Outro ponto que eu acho importante, que eu vi que ninguém falou, ninguém mencionou, é o seguinte: ao meu ver, também tem a violação da separação de poderes, ou funções, né? Separação de funções. Sim, por quê? Porque não compete ao Poder Judiciário determinar que a municipalidade forneça a certidão. Isso aí é uma atividade típica, exclusiva do Poder Executivo. O Poder Judiciário ele pode determinar que a municipalidade, prestem atenção nesse ponto, que a municipalidade analise dentro do prazo de X dias, né, se os requisitos foram preenchidos. Ou determinar que seja excluído o requisito X, Y, Z por ilegalidade ou abuso. Isso o Poder Judiciário pode fazer. O Judiciário não pode entrar no mérito do ato administrativo. E lembrar que a certidão é um ato administrativo enunciativo, né? O Poder Judiciário não pode falar, espeça a certidão. Quem tem que cumprir, quem tem que fazer essa análise é o Poder Administrativo, né? É o Poder Executivo. É a administração que tem que fazer essa análise. Verificar se há o cumprimento dos requisitos e expedir a certidão. O Poder Judiciário não compete a ele substituir a administração e falar, espeça essa certidão. Isso aí é uma atividade típica do Poder Executivo. Então há uma violação da separação dos poderes também. Entendeu? Então é um pequeno detalhe sutil que eu vi muita gente ninguém mencionando, né? Mas pode ser que alguns tenham alegado isso e que eu já vi em algumas peças que eu fiz, né? Que algumas partes pretendem isso, pretendem que de modo às vezes direto ou modo indireto que o Poder Judiciário substitua a administração. Espeça aquilo, me dê o alvará, me dê a certidão. Não, compete à administração fazer essa análise. O Poder Judiciário pode determinar que faça análise em prazo X, alegando que houve morosidade e que essa morosidade não cabe mais, inclusive impondo multa, ou pode ser que determine a exclusão de algum requisito, falando que esse requisito é ilegal. Por exemplo, um CADIM falando, não pode, tem lá como requisito não ter o registro no CADIM, né, caso de inadimplentes. Aí o Poder Judiciário, o juiz, no caso concreto, pode desconsiderar esse requisito. E aí mandar apreciar sem esse requisito. A administração tem que fazer isso. Mas não pode substituir o administrador, entendeu? Então, um detalhe sutil aí para vocês perceberem. Por último, aqui lembrar, né, o que é ato enunciativo. Né? O ato enunciativo são atos por meio dos quais a administração atesta ou reconhece uma situação de fato ou de direito. Também chamados atos de pronúncia, certificam ou atestam uma situação existente, não contendo manifestação de vontade da administração. Exemplo, certidões, atestados, informações, pareceres, apostilas. Então é basicamente isso, né? Reconhece uma situação de fato ou de direito. Mas no caso, há para a expedição de certidão, nesse caso, o cumprimento de requisitos. Esses requisitos têm que ser analisados pela administração e não competem ao Poder Judiciário determinar que se espeça ou que se proceda imediatamente, sem que a administração cumpra o seu papel. Então, querer essa substituição de maneira direta ou indireta também repercute aí, manifesta uma violação à separação de poderes. Tá certo? Então é isso, galera. Qualquer dúvida aí, entre em contato, façam comentários, beleza? Um abraço a todos, espero que vocês tenham gostado.